Hey guys, como vocês estão? Espero que tudo bem. E hoje a gente vai falar um assunto um tiquinho diferente. Eu vou contar uma história aqui pra vocês sobre o incidente de Mayerling, que é assim como eles chamam, que foi sobre a morte de Rodolfo da Áustria e a baronesa Maria Vetzera. Espero que eu esteja falando corretamente. E eu vou deixar aqui na descrição os links da onde eu fiz mais ou menos uma base de pesquisa. Então vou deixar aqui na descrição o link dos sites. Rodolfo da Áustria era arquiduque e herdeiro do Império Austro-Húngaro e Maria, sua amante, era uma diplomata na corte austríaca. E não há nenhuma confirmação evidente que os dois tenham cometido. Ou se o príncipe teria tirado a vida da sua amante e depois tirado a sua própria vida. Porém, cartas comprovam a motivação. Em nome do amor, para fugir de um casamento arranjado e da monarquia. Todo esse caso ocorreu no dia 30 de janeiro de 1888. O relacionamento era conhecido por toda a corte e quando tudo isso aconteceu, eles foram encontrados no dia 30 de janeiro de 1889 pelo criado de Rodolfo, quando ele ia praticar sua primeira atividade do dia, que era acordar Rodolfo. Naquele mesmo dia, Rodolfo tinha uma caçada para fazer. Então Luchek bateu na porta e esperou, mas ele não atendeu. Depois de algumas tentativas, ele pediu ajuda ao conde José Royos, mas mesmo assim o arquiduque não respondia de jeito nenhum. Então o criado derrubou a porta do quarto do arquiduque. Em algumas versões diz que eles encontraram Rodolfo sentado e em outras versões dizem que encontraram ele deitado. E como eles encontraram um copo ao lado da cama, eles imaginaram que ele teria ingerido o veneno. Rodolfo tinha 30 anos e Maria tinha 17 anos na época. E ao lado do corpo dele encontraram o corpo de Maria, com 17 anos já sem vida. Ela era filha do barão Albin Vetzera, um diplomata na corte austríaca. Na época ele já era casado, já fazia 8 anos e já se encontrava infeliz com seu casamento. O seu casamento fora arranjado com Estefânia da Bélgica. As famílias tentaram esconder o fato de Rodolfo ter vários relacionamentos extraconjugais. A morte dos amantes causou um escândalo na Europa na época. E na época o Império exigia que tivessem um filho homem para a sucessão do reino. Mas como Rodolfo e Estefânia não tinham um filho homem, o trono foi passado para Carlos Luís, irmão do imperador. O imperador então era Francisco José I da Áustria, pai de Rodolfo. Carlos Luís abriu mão dos seus direitos em favor do seu filho. Com isso, a sucessão do trono ficou desestabilizada. O processo de reconciliação causou tremores políticos no contexto da Europa de então. A expectativa era que Rodolfo assumisse o poder e não se colocasse tão alinhado com a Alemanha. Já Francisco Fernando, filho de Carlos Luís, que assumiu o poder, construiu um governo imperativo e conservador. E no fim acabaria sendo assassinado ao lado de sua esposa Sofia. Este crime já levaria o Império Austro-Húngaro a declarar guerra contra a Sérvia, e levando assim a iniciar a Primeira Guerra. Voltando aos vídeos, assustado com a cena, Royos decidiu que deveria ir o mais rápido possível para Viena se encontrar com o imperador Francisco José I e a imperatriz Isabel. Como ajuda, ele entregou a terrível notícia a Isabel, e então ela pessoalmente conversou com o imperador. E como Rodolfo era o único filho do casal, eles ficaram devastados, claro. Então a polícia foi chamada e o corpo de Maria foi enterrado em segredo. Nem mesmo a mãe de Maria teve permissão de participar do enterro. A morte de Rodolfo e de Maria ficou conhecido como
o incidente de Mayerling, porém não existe nenhuma versão concreta e ela é rodeada de teorias. E a principal delas é que os dois tinham feito um pacto, que os dois haviam realizado um pacto suicida, optando juntos pela sua morte. Então há uma questão de que talvez ele tenha primeiro matado ela e depois se suicidado. Por muito tempo a corte acreditou nisso. Porém, isso caiu ao chão quando o doutor Widerhoff, no fim, ele estabeleceu a causa da morte do príncipe como um aneurisma no coração. E não muito tempo depois, a causa da morte dele foi de novo contestada. Relatos sugeriam que o arquiduque e o imperador tiveram uma violenta discussão, justamente por causa do seu relacionamento com Maria. O imperador queria que ele terminasse tudo com Maria, porque o seu casamento tinha sido arranjado como uma aliança de poder, como uma aliança política. Assim, as suas mortes ficaram como uma trágica decisão para poder fugir disso, e para que eles pudessem ficar juntos e não precisassem se separar, Rodolfo e Maria. E havia uma ideia que o príncipe era mentalmente desequilibrado. Com isso, a polícia encerrou o caso e arquivou. E conforme os anos foram se passando, foram criando novas e novas teorias. E para a viúva do imperador Carlos I, Zita de Bourbon-Parma, Rodolfo teria sido assassinado por motivos políticos, ligados a uma conspiração contra a aliança entre a Áustria e a Alemanha. Como sem teorias, a morte de Rodolfo interferiu diretamente na história do século XIX. O fim da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, viria como combustível para o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. E assim foi mais ou menos a história do casal, que supostamente teria assinado um pacto para eles continuarem juntos e não precisarem terminar o seu relacionamento.